Olá pessoal, tudo bem? De novo. É, Na nossa segunda abordagem, ainda falando da questão do pontapé inicial para a liberdade financeira, né? No vídeo passado, nós falamos do primeiro degrau, ou seja, é óbvio que para você acessar o primeiro degrau, você tem que fazer algumas concessões na sua vida, né? Como eu já tinha mencionado anteriormente, é aquele cafezinho que você deixou de tomar, é aquela pizza uma vez por mês que você deixou de comprar, enfim. A gente não consegue ter tudo, né? Então a gente tem que fazer algumas concessões. Olha, eu preciso me abdicar disso daqui para eu poder ter isso. Isso daí todas as pessoas ao longo da história, as pessoas bem-sucedidas. Não vai existir alguém, a não ser que a pessoa tenha nascido em berço de ouro, em família real, beleza, aí tudo bem. Aí a pessoa tem dinheiro. Mas se não nasceu nessas condições, você tem que fazer alguns sacrifícios para você poder atingir a sua liberdade financeira, né? E como mencionado no vídeo passado, o Tesouro Selic, por que que ele é uma boa? Né? A melhor opção para quem está começando e quem tem um perfil conservador. Tem que pôr muito bem isso na mente. A pessoa tem que ser extremamente conservador, ou seja, aquela pessoa que fala, olha, eu quero saber onde está meu dinheiro, está rendendo ali aquele pouquinho todo mês e tá bom, tá maravilha. Por que o Tesouro Selic você precisa colocar no Tesouro Selic? Porque é o seguinte, o Tesouro Selic ele vai ter a liquidez que você precisa, né? Liquidez total. Você aplicou seu dinheiro, sei lá, aconteceu algum problema na sua vida e você precisou resgatar, você pode pedir o resgate no mesmo dia está na sua conta. Só que, é óbvio, a gente torce para não precisar. Por quê? Porque nessa questão do Tesouro Selic, a gente tem que fazer a nossa reserva de emergência, que é justamente esse ponto que eu estou falando. O que que é a reserva de emergência? É para você utilizar naquele momento que você fala, é uma emergência, o nome já está falando. Reserva de emergência. É um ponto emergencial, que você não tem dinheiro, você bateu o carro, aconteceu algum problema de saúde, você precisa do dinheiro naquele momento, enfim. É óbvio que você não vai ficar com problema com dinheiro guardado. Então, essa reserva de emergência, geralmente, a gente precisa fazer uma reserva de emergência. A gente tem que pôr na mente que a gente tem que ter um valor na nossa reserva de emergência para você partir para o segundo degrau. A gente tem um valor de 6 meses do nosso salário. Por exemplo, você ganha, sei lá, R$ 2.000. Então você tem que ter nessa reserva de emergência R$ 12.000. Você ganha 2.000 vezes 6 meses, R$ 12.000, né? Você tem que ter esse valor. Ou seja, se você perdeu o emprego, se acontecer algum problema, você está resguardado durante 6 meses da sua vida para você arrumar um novo emprego, para você resolver o seu problema de saúde. Você pode ficar afastado, você pode ficar na caixa recebendo um valor menor. Então, aquela reserva de emergência vai cobrir a diferença do seu salário. É para isso que é feita a reserva de emergência. Então, feito isso, estando nessas condições, a gente parte para o segundo degrau. O segundo degrau são investimentos que são conservadores, é óbvio, só que com um pouquinho de risco. Por quê? Porque aí você vai ter um pouquinho mais de rentabilidade. Então você já vai partir não para emprestar dinheiro para o governo. Você vai partir para emprestar dinheiro para os bancos. Ou seja, é óbvio que antes disso, depois nos próximos vídeos, eu ensinarei como a gente analisar uma instituição financeira, a, a, a saúde financeira de uma instituição financeira. Olha só, que loucura. A gente tem que saber
como é que está a saúde financeira daquela instituição para quem a gente está emprestando dinheiro. Por quê? Porque se caso ela quebrar, a gente tem que estar resguardado, apesar de ter um fundo chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que ele te paga até 250 mil por instituição financeira e 1 milhão por CPF em várias instituições financeiras. Entendeu? Até 1 milhão por CPF o FGC cobre. Só que 250 mil a cada instituição financeira. Então, assim, aquela instituição financeira, se quebrar, você tem que estar resguardado. Só que tem alguns investimentos que tem esse fundo garantidor de crédito, outros não. Portanto, vamos citar aqui um que tenha a cobertura do fundo garantidor de crédito. São o LCI, LCA e os CDBs. CDBs, Certificado de Depósito Bancário. LCI, Letra de Crédito Imobiliário, ou seja, o que é uma letra de crédito imobiliário? A instituição financeira capta esse recurso para investir no setor imobiliário. Ah, tem uma empresa querendo levantar um prédio. Então, essa instituição financeira captou de você esse dinheiro, te pagando uns juros mensal, um valor, e ela vai emprestar para essas construtoras, uma Tenda, uma Gafisa, uma Mitre, enfim, para essas construtoras construírem prédios e tal, vendem aqueles prédios, pagam para a instituição financeira e a instituição te devolve o dinheiro com os juros acordados no início do contrato. A LCI e LCA não tem imposto de renda, tá? Você não paga imposto de renda sobre esses dois tipos de investimentos. Por quê? O governo concede essa isenção de imposto de renda, que é justamente para fomentar o mercado tanto do imobiliário quanto o mercado do agronegócio, né, que é justamente para gerar mais empregos e tal, e fomentar mesmo a economia, para a economia girar. Os CDBs, que são certificados de depósito bancários, o que acontece? Os CDBs são valores que você empresta para uma determinada instituição financeira, e esta instituição financeira que você emprestou, empresta para outros bancos cobrir outras despesas deles, ou seja, outros empréstimos que eles tomaram, que eles pegaram de pessoas físicas e eles precisam pagar. E às vezes ele não tem o dinheiro no momento. Então eles vão atrás de outras instituições financeiras. E aí existe esse acordo entre as instituições financeiras. E elas vão trabalhando entre elas. Então, por exemplo, o CDB. Aí, digamos assim, o Tesouro Selic, que eu mencionei no outro vídeo, 10,75. Tá. Aí, o banco te oferece um CDB a 12%. Aí tem o risco do crédito privado com relação ao Tesouro, que é o mais seguro dos investimentos. Então, geralmente, a gente tem que ter em mente que a gente tem que, para a gente poder pegar um crédito privado, ou seja, para a gente emprestar dinheiro para uma instituição financeira privada, a gente tem que analisar 2 pontos percentuais acima do crédito público, ou seja, acima do Tesouro. Se o Tesouro está 10,75, a gente tem que emprestar para uma instituição privada pelo menos a 12,75. Ou seja, 2 pontos percentuais. Esse é o risco-retorno. Ou seja, o risco de crédito daquela instituição, você está ganhando um pouco a mais pelo risco que você está correndo em emprestar para aquela instituição. As LCIs e LCAs são as mesmas coisas, da mesma forma, do mesmo jeito. Você, como não tem a incidência do imposto de renda, então, lógico que vai pagar um pouco menos que o CDB, mas você tem que mais ou menos ponderar a LCI e LCA a média do Tesouro Selic, porque como ela não vai ter incidência
do imposto de renda, o Tesouro Selic tem. Já a LCI e a LCA não tem. Mas pelo risco, você tem que querer pelo menos a Selic na LCI e na LCA. Lógico, vai dar um pouquinho menos, às vezes algumas instituições financeiras. Tem muitas que, assim, quando está precisando muito de dinheiro, eles põem 100% do CDI numa LCI e LCA, dependendo do volume que você vai aportar, entendeu? Acima de 1 milhão, geralmente eles pagam 100% do CDI. Abaixo eles vão pagar 95% do CDI, 93%, 94% do CDI, ou seja, quase 10,75, menos um pouquinho de 10. Então, assim, nesses patamares, acima de 90% do CDI, numa LCI ou LCA, é um bom negócio. Acima de 90%, a depender da instituição. Abaixo disso, já não é um bom negócio. Tá bom? Então, assim, nossa abordagem do segundo degrau está exposta, né? Nos próximos vídeos, a gente vai dar ênfase também, um pouco ainda, com relação ao nosso segundo degrau, porque tem outros investimentos que são um pouquinho mais arriscados, mas ainda são conservadores, que estão dentro desse patamar, o segundo degrau, e aí a gente vai subindo, vamos subindo, tá bom? Um abraço, valeu!